nossa pesquisa sobre o Direto da Roça, que é um programa criado pela Prefeitura de Belo Horizonte para facilitar a comercialização direta de produtores da agricultura familiar, para garantir preços mais justos, tanto para os feirantes quanto para os consumidores, já que não existe atravessadores. Os objetivos da pesquisa foram voltados para identificar os benefícios do programa Direto da Roça para a sociedade em geral, percebendo a princípio quais os impactos do programa na vida dos produtores e feirantes que estão vinculados ao programa e também na vida do consumidor que frequenta as feiras, né? Então, sobre os produtores, se buscou entender como que o programa funciona para ele, no sentido de facilitar o escoamento da produção. E sobre os consumidores, nós buscamos entender a percepção desses consumidores sobre os preços dos produtos, a localização das feiras e como é promovida a segurança alimentar a esses consumidores. Outro objetivo também foi identificar a procedência dos alimentos, para poder verificar a existência ou não de uma agricultura sustentável, então poder discutir sobre a relação da agricultura familiar com o modo produtivo sustentável. Sobre a metodologia, essa pesquisa é de caráter qualitativo, então foram realizadas entrevistas presenciais e as respostas foram gravadas em áudio. As duas feiras selecionadas para entrevistas foram uma que fica na região de Barreiro e outra na região noroeste. A amostra total, juntando as duas feiras, foi de 2 produtoras e 8 consumidores, porém um deles só escreveu as respostas, optou pela não gravação. E aí os participantes foram informados, né, que não seria divulgada a identidade deles, e também foram informados sobre a gravação e os fins da pesquisa, e todos declararam estar de acordo. Foram elaborados, então, 2 questionários, ambos com perguntas abertas, deles direcionado para as produtoras, voltados para entender como que o programa beneficia o agricultor familiar, e o outro direcionado aos consumidores, para poder responder sobre a acessibilidade às feiras e os benefícios de comprar ali. E a entrevista, né, por conta da pandemia, foi realizada com todos os cuidados, então, tanto a aluna que realizou a entrevista quanto os participantes estavam trajando máscara e mantendo a devida distância. Boa tarde, gente. Agora apresentando os resultados da pesquisa. Primeiramente, a produtora A, ela participa das feiras já há cerca de 2 anos e meio, enquanto a produtora B já participa há mais de 10 anos. E aí, essas feiras, elas agem de forma que trazem uma certa melhoria na vida financeira dessas produtoras. Por exemplo, a produtora A, ela afirmou que antes as vendas eram feitas a partir de atravessadores, e que esses atravessadores, eles pagavam um valor muito abaixo da produção. E agora, como elas vendem de forma direta nas feiras, elas conseguem ter um retorno mais justo. E também, né, quanto aos impactos ainda, a gente tem a questão da interação entre cliente e o produtor, que também é uma situação muito importante. Vou falar um pouquinho mais depois. As duas feiras são localizadas na região, as duas produções são localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte, sendo que a produção A, ela está em Mário Campos, e a produção B, ela fica em Sarzedo. E as duas têm como foco principal a venda desses alimentos produzidos. Quanto às características da produção desses alimentos, as duas feirantes, elas afirmaram que tentam, ao máximo, não usar insumos externos, e isso já se configura como uma transição agroecológica. E aí, a feirante A, ela disse que ela substitui os agrotóxicos por preparos de folha de mamona, folhas de arroz, por exemplo. Isso já ajuda a combater as pragas. E, além disso, ela faz o uso de fertilizante NPK, porque ela disse que enfrenta uma dificuldade muito grande em abandonar esse recurso. Mas ela também usa um adubo orgânico, que no caso é o esterco da galinha, e também ela participa de uma associação de agricultores. E essa associação, cada produtor,
cada participante planta os alimentos, às vezes alimentos diferenciados, né? E que depois eles juntam todos os alimentos colhidos e fazem a venda. E aí, isso garante que as feiras tenham uma diversidade maior de alimentos. A produtora B, ela disse que tenta ao máximo não usar agrotóxicos, mas às vezes ela precisa. Ela também falou que faz o uso de correção do solo e que ela também usa o esterco da galinha e o esterco de gado. Mas ela também falou que a preocupação dela não é somente com os agrotóxicos e com a questão dos fertilizantes, mas também com a qualidade da água. E por isso a água de onde ela produz, que é usada na plantação, está sempre passando por análises. O público-alvo atendido, de acordo com as duas feirantes, normalmente os clientes das feiras moram já na região onde as feiras são localizadas. E aí, além disso, nas entrevistas, a gente percebeu que as pessoas entrevistadas, todas, a maior parte, tinham mais de 40 anos. E aí, falando da interação entre cliente e produtor, as duas reconheceram que é uma relação muito benéfica e as duas elas têm clientes já fiéis que estão sempre frequentando a feira toda semana. E aí, a produtora B, ela disse que essa relação entre cliente e produtor ela permite que o cliente dê a opinião dele sobre o que ele quer. Ela já falou que uma vez ela trouxe produtos que antes não estavam disponíveis na feira, porque algum cliente pediu. E ela falou também que essa relação ela vai além de uma interação entre cliente e produtor, mas também é uma relação de amizade, porque ela diz que tem cliente que às vezes nem vai com intenção de compra, que às vezes eles vão só para conversar, para visitar, e isso é por conta dessa relação. E outra coisa seria que ela permite que esses clientes, eles possam ir na horta onde ela produz. E porque assim eles podem conhecer como ela produz, como ela e a família dela trabalham, por exemplo. E a gente tem as opiniões dessas produtoras relacionadas às feiras. De acordo com elas, as feiras elas são muito boas, elas gostam muito, elas estão contentes com a feira. Só a produtora B que acredita que possa ter uma divulgação maior essas feiras, porque assim as vendas poderiam ser maiores também e dessa forma elas poderiam investir mais na agricultura. Agora entrando nos resultados em relação aos clientes, a gente tem a qualidade dos alimentos como um dos fatores principais que levam os clientes às feiras, porque muitos deles afirmaram que os alimentos das feiras eles são mais frescos, eles são mais saborosos e que eles são mais saudáveis, justamente por essa questão dessa preocupação maior com os agroquímicos. Boa tarde, pessoal. Só dando continuidade que a Tati falou, falando agora dos preços dos produtos. Quando os clientes eles foram questionados sobre a acessibilidade dos preços, a maior parte desses clientes, eles informaram que os preços são bons, justos e acessíveis, mas o que eles mais levaram em consideração foi a qualidade que o alimento oferece. Referente ao impacto do direto na roça na vida do cliente, a maior parte deles relataram que as feiras do direto da roça contribuíram para o consumo de verduras, hortaliças e frutas. E, além disso, alguns clientes também relataram que o programa facilitou o acesso a alimentos de qualidade. Já na interação entre cliente e produtor, foi constatado uma relação bastante benéfica entre eles, e alguns clientes relataram que criaram vínculos com os feirantes que vão além de uma relação momentânea. E algum desses relatos falados pelos clientes, eles demonstraram essa interação, dizendo que eles tinham o hábito ou o costume de conversar pelo WhatsApp e fazerem pedidos antes ou pedir para separar determinados alimentos. Porque depois de determinada hora que eles vão na feira, já não tem aquele alimento mais disponível lá. E alguns clientes também descreveram sobre a amizade que foi criada entre eles e que muitos já chegaram até a visitar a produção de alimentos, e por causa
E por conhecer, né, como é feita a produção, os clientes eles têm a consciência dos benefícios de comprar esses alimentos na feira, como, por exemplo, a questão da diminuição dos agrotóxicos. Agora, na diferença entre as feiras e os sacolões tradicionais, os entrevistadores responderam que os produtos são mais frescos e que apresentam maior qualidade. E nas entrevistas eles pontuaram principalmente a diminuição do agrotóxico. Além disso, um cliente disse que a feira ela contribui para a agricultura familiar e também teve uma outra cliente que ela nem soube dizer a diferença encontrada entre sacolões tradicionais e a feira do Direto da Roça, porque como ela já tinha o costume, o hábito de ir nessa feira no programa, ela já nem se recorda, então ela não soube nem opinar. Agora, referente no ponto de opiniões relacionadas ao programa e à feira, os participantes da pesquisa, eles demonstraram opiniões positivas quanto ao programa. Eles descreveram que a interação era harmônica, além também de mencionar a valorização das feiras devido à ausência ou à diminuição desse agrotóxico, como eu havia pontuado, e a maioria dos clientes estavam satisfeitos com a feira e disseram que as feiras o atendem muito bem. Apenas uma cliente disse que a feira ela deveria aumentar, pensando no benefício mais da produção mesmo, da produtora. Pode passar, por favor. Agora, gente, boa tarde. Eu vou fazer as discussões dos nossos resultados. Primeiramente, eu queria pontuar que a nossa pesquisa, na opinião, né, do nosso grupo todo, esteve muito de acordo tanto com os textos da revista Agriculturas e também com o texto que fala sobre a agroecologia, do Altieri. Então, né, de início, a relevância do Direto da Roça, o Direto da Roça, na verdade, né, ele mostrou uma relevância muito grande na promoção da segurança alimentar. Isso por quê? Porque os alimentos, né, eles são produzidos de uma forma mais sustentável, mais qualitária, né, e não tem aquela presença de agrotóxicos, de insumos externos. Como a gente bem sabe, já vem estudando aí, né, a produção alimentícia da agricultura convencional, ela traz muitos malefícios para a saúde. Então, a agricultura familiar, no caso dessa do Direto da Roça, por ter essa preocupação de não usar tantos insumos externos, ela promove uma maior segurança alimentar, tanto para o produtor, né, mas também para quem está consumindo o produto, no caso do cliente. E aí, por ter essa preocupação, né, de não usar tantos insumos, as produções elas podem, né, ser consideradas como uma transição agroecológica, e apesar de ter uma dificuldade de extinguir totalmente o uso de fertilizantes e de defensivos, por si só, essa produção ela já é superior à agricultura convencional, porque a agricultura convencional nem tem, né, essa preocupação de ter uma produção de qualidade, como as meninas falaram. Tem aquela preocupação com a água, de usar fertilizantes naturais, por exemplo. Então, só disso, né, já é considerado uma produção que ela realmente promove uma melhor saúde para a população. E aí, como eu tinha falado, que o texto da revista Agriculturas, ele se relaciona muito com a nossa pesquisa, eu trouxe uma frase que está falando em um dos artigos que fala que o contato direto entre produtores e clientes estreita laços e cria consumidores fiéis, que valorizam o produto por saberem quem produziu o quê, de que forma produziu e qual a melhor maneira de usufruir o que foi adquirido. Essa frase, ela detalha muito mesmo o que a gente observou nas entrevistas, que esse contato direto entre o produtor e o cliente, ele estreita o laço, então cria uma conexão de amizade, de trocas mesmo de experiência, e isso cria consumidores fiéis, que muitos consumidores, eles não iam somente na feira por conta dos alimentos de qualidade, mas também por essa interação benéfica que eles tinham direto com esse produtor. E essa interação, ela é muito boa, porque o cliente ele pode conseguir informações, né, de como o alimento foi produzido, e a gente sabendo a proveniência desses alimentos, a forma com que eles foram produzidos, por exemplo, como muitos clientes sabiam que os alimentos não tinham agrotóxicos, isso dá uma melhor noção que a gente está, né, promovendo nossa saúde com aqueles alimentos. E ao diferente da agricultura convencional, que a gente vai no sacolão, a gente nem sabe, né, de que proveniência veio aquele alimento, como ele chegou aqui e tudo mais. E aí tem muita questão das trocas, né, você sabe como que produziu, se você for perguntar para o produtor, e também você pode até mesmo arranjar informações de como usufrui algum alimento que está ali que talvez você não conheça. Então é algo muito interessante mesmo esse contato direto com o produtor. E também dá uma liberdade maior para o cliente. Porque o cliente, ele deixa de ser aquela pessoa que somente compra o alimento, mas ele também está livre para dar sugestões, para buscar informação.
ele se torna também um protagonista da própria produção, né? Porque ele interfere diretamente nela. E é basicamente isso dessa parte. Agora, o Programa Direto da Roça, ele demonstrou a importância das políticas públicas que valorizem não somente o pequeno produtor, como a segurança alimentar. Sobre a segurança alimentar, eu já tinha falado, né, todas as questões, mas agora, focando na parte do pequeno produtor, ele promove muito a valorização dele, porque ele, né, tira aquela invisibilidade que o pequeno produtor estava em visão, né, da agricultura convencional, mas ele traz, o programa ele traz o pequeno agricultor como se fosse um protagonista mesmo, como se fosse protagonista da sua própria questão financeira, que ele vai lá, vende os seus produtos sem precisar de um atravessador e garante uma renda melhor para suprir as suas necessidades e também para contribuir para a melhora da sua produção. E a gente vê que, igual, por exemplo, antes tinha muita questão do êxodo rural, que às vezes as pessoas elas tinham que deixar de ser camponesas, porque às vezes não valia tanto a pena, e ir, né, para o centro da cidade para procurar melhores condições de vida, mas no Direto da Roça a gente vê que os pequenos agricultores, eles vêm para a cidade não para procurar uma condição melhor de vida em outros serviços, mas permanecendo o mesmo emprego, a mesma função deles de camponês, trazendo realmente visibilidade para essa profissão e valorização para o pequeno agricultor. E aí, como eu tinha falado do texto do Altieri, eu trouxe uma frase dele também que fala que a produção agrícola ela deixou de ser uma questão puramente técnica, passando a ser vista como um processo condicionado por dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas. Então, a gente vê que a produção familiar, né, de agricultura familiar, e também, né, o Direto da Roça, toda essa questão englobada, ela vai muito além do que é simplesmente uma produção de alimentos, mas ela vai para um âmbito social, cultural, econômico. Então, isso é muito benéfico, muito gratificante mesmo ver toda essa interação, todo esse englobamento, né, de áreas da sociedade se interligando por meio da produção de alimentos. Por fim, o projeto ele possibilitou, né, a autonomia econômica devido à facilitação do escoamento da produção. Então, né, os produtores eles podem, né, vender os seus alimentos diretamente sem precisar de um atravessador. Isso garante uma renda maior para eles, como eu falei anteriormente. E, apesar do programa ser benéfico, como as meninas tinham falado, é preciso de uma melhor divulgação dele, tanto para o benefício do produtor, mas também para isso atingir mais pessoas, para que elas tenham garantido também a segurança alimentar. Aí agora eu vou falar um pouco sobre a conclusão. Então, só fazendo uma síntese de alguns pontos que já foram abordados, foi verificado que a agricultura familiar ela não produz apenas para a subsistência da família, mas também para o seu sustento financeiro. Foi comprovado que a interação entre produtor e consumidores proporciona autonomia para ambas as partes, e o projeto ele também reforçou que é necessária a criação de políticas públicas como o Direto da Roça, pois esse projeto ele foi capaz de promover soberania, segurança alimentar, preços justos, geração de emprego, renda, desenvolvimento local, autonomia do pequeno produtor, e além de contribuir também para a preservação do meio ambiente. Então, fica muito evidente como o projeto o Direto da Roça, ele vem para ir contra o modelo de produção convencional e vem para reafirmar como a agricultura familiar e a valorização do pequeno produtor, ela se faz necessária. Pode passar, por favor. Aí eu vou falar da proposta de extensão. Então, foi analisado e constatado a necessidade de uma divulgação e uma expansão mais ampla do programa Direto da Roça. O projeto em si ele já existe há aproximadamente 25 anos e ao longo do tempo ele foi ampliado e hoje existe atualmente 40 bairros que têm acesso a esse programa. Mas ainda assim existem muitos indivíduos que podem não saber da existência, né, e nem ter a consciência dos benefícios que esse projeto pode gerar. Então, por isso se faz necessária essa ampliação para que mais pessoas tenham acesso, mas também para fortalecer os modelos de produção tradicional, que, como até a Gabriela falou, ele vem sendo marginalizado pela essa agricultura convencional. Além também de ter uma divulgação maior para que as pessoas elas possam ter a percepção da importância que é esse programa Direto da Roça e também de valorizar e proporcionar mais espaço para os pequenos produtores.
Então seria isso. E a gente também faz um convite para quem não conhece esse programa e conhecer, verificar a feira mais próxima, justamente para isso, para fortalecer os pequenos agricultores. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada. Oi, vou apresentar a tela aqui. Tá dando para ver, gente? Sim. 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 Pode começar, Pedro? Então, gente, boa tarde. O nosso trabalho é sobre o movimento sem terra, a relação alimentos-pandemia e percepção da sociedade envolvida. O grupo é Emanuele, Júlia, Lohane e eu, Maria Luísa. Os nossos objetivos, falando primeiro do objetivo geral, é entender o papel do movimento sem terra durante a pandemia e analisar a visão da sociedade envolvida. Os objetivos específicos dizem respeito a identificar ações do movimento sem terra no que diz respeito aos trabalhos associados à alimentação durante o período da pandemia, envolvendo a linhagem distributiva, produtiva e a maneira de organização social. E também identificar e analisar a percepção de diferentes esferas da sociedade sobre o trabalho exercido pelo MST, a fim de estudar o nível de afinidade e reconhecimento por parte da população. Então, gente, quanto aos resultados e à discussão do nosso trabalho, a gente dividiu em 3 partes, que são os resultados da discussão dos moradores do acampamento do MST de Itaiuçu, acampamento Maria da Conceição, que foi onde a gente entrevistou, os alunos da Universidade Federal, que a gente também entrevistou, e os moradores e comerciantes da cidade de Itaiuçu também. Então, começando pela parte do acampamento, a gente conseguiu verificar que atualmente existem 250 famílias vivendo no acampamento e eles relataram que eles se organizam de forma a utilizarem o diálogo como ferramenta para a resolução de conflitos e para a tomada de decisão. Tanto que eles não utilizam a palavra líder para se referirem uns aos outros e também se denominam como uma organização sem hierarquia. Além disso, eles se subdividem em 3 áreas. Então, tem o setor da educação, da saúde e da produção. No setor da saúde, eles frisam muito pela questão da prevenção e tratamento de doenças a partir de recursos naturais, então utilizando ervas, chás, mas eles também consomem os remédios, né, convencionais que a gente toma. No setor da educação, eles possuem uma estrutura física para passar os cursos, apesar de eles estarem parados agora em função da pandemia, eles possuem essa estrutura e eles falam que o objetivo dessa área, né, é sempre passar conhecimento para frente. E o setor da produção, que é onde a gente foi, né, o objeto assim, de maior foco do nosso trabalho, é que eles se organizam de forma a trazer princípios agroecológicos, tanto que um dos moradores do acampamento relatou que ele está fazendo um curso de agroecologia e está tentando aplicar esses conceitos na forma de produção deles. Em relação à
com a pandemia, né, com a chegada da pandemia, eles tiveram que modificar um pouco da organização. Então, por exemplo, se a pessoa sai do acampamento, ela tem que ficar 15 dias fora, e se ela volta, ela tem que permanecer 15 dias dentro dos barracos, né, que é assim que eles denominam as moradias de cada família lá dentro, para depois entrar em contato com as outras pessoas. Em relação ao cultivo, eles também tiveram que modificar, então eles passaram a plantar outras espécies de plantas que têm uma quantidade maior de vitaminas, porque aí isso, para eles, vai fortalecer o sistema imunológico contra a Covid-19. E eles falaram muito também da questão da solidariedade, então de ajudar e ser ajudado. Então, por conta disso, eles relataram que durante essa quarentena, essa pandemia, eles já doaram cerca de 6 toneladas de alimentos. Pode passar. E aí a gente relacionou algumas coisas, a gente conseguiu perceber em relação ao que foi relatado para a gente conseguiu perceber relação com algumas coisas que estão descritas na literatura, sendo que a primeira delas vem logo em relação à questão da agroecologia. Então a gente usou como base a questão do Altieri, né, que foi até que o grupo anterior citou, e o Altieri traz muito a questão da agroecologia ser utilizada como para fazer uma interação entre o setor econômico, o de produção e as relações sociais, tudo isso de uma forma muito harmônica, né? E é possível de se perceber muito bem isso na forma de organização lá do acampamento, porque eles prezam muito pela questão da biodiversidade, respeitar os ciclos da terra, eles não utilizam insumos externos, então agrotóxico, fertilizante não entra. Na questão das relações sociais, eles frisaram muito durante as entrevistas a questão da luta pela igualdade de gênero, então não existe papel definido para homem e para mulher. Todo mundo faz o que precisa ser feito. E, além do mais, tem a questão da utilização... uma outra coisa. Ele tem a questão da utilização das punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. Apesar deles não citarem a palavra punk, eles citaram que das plantas que eles estão começando a cultivar em função da questão das vitaminas é a capuchinha e o peixinho da horta, que são punks. E as punks, assim como mostrado pela uma cartilha feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, exclusivamente sobre punks, as punks elas são uma ferramenta extremamente importante quando a gente fala de uma questão ambiental forte, uma vez que as punks elas nascem naturalmente, então é de fácil cultivo e é importante para uma distribuição mais igualitária dos alimentos. E uma outra coisa também que a gente conseguiu perceber diz respeito ao guia alimentar. Porque uma das regras do guia é que a gente consuma sempre alimentos in natura, né? E por mais que eles não consigam ser autossuficientes e produzir tudo o que eles precisam para consumir, eles consomem grande parte das coisas que produzem, e o que eles não produzem, eles estão tentando organizar para que possam produzir. Então, por exemplo, o óleo é uma coisa que eles não produzem ainda, então eles têm que comprar. Mas ainda assim, eles estão tentando se organizar para produzir a gordura no próprio acampamento e não precisar comprar. Pode passar. Em relação aos comerciantes e moradores da cidade de Itaiuçu, a gente conseguiu perceber uma postura bem divergente, assim. Enquanto eles têm uma visão negativa, ao mesmo tempo eles possuem uma visão positiva do movimento. Então, essa visão negativa está muito atrelada ao início da ocupação, porque os moradores do início da ocupação, né, eles eram diferentes e tinham alguns comportamentos que não eram muito bem vistos pelos moradores de Itaiuçu. Então, isso ficou muito enraizado ainda na mente das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eles enxergam o acampamento como um auxílio à rotatividade do comércio, porque, além deles consumirem o que produzem, eles também vendem parte da produção para os moradores de lá, e também como uma fonte de alimentos saudáveis, porque, uma vez que eles não utilizam agrotóxicos, fertilizantes, são alimentos diferentes do modelo convencional de produção, né? E aí, outra questão também que a gente conseguiu reparar, que confirma mais uma vez essa questão, né, de uma divergência de pensamento e informação sobre o acampamento que as pessoas têm, é que algumas pessoas conhecem o acampamento, outras nem tanto. Algumas pessoas se lembram de ações periódicas, né, de ações do acampamento na cidade, outras nem tanto. Então, isso mostra um pouco da relação que eles têm, né? E a gente pode até relacionar um pouco com a questão midiática, porque os moradores do acampamento relataram um pouco da percepção negativa que a mídia passa dos moradores da cidade de Itaiuçu a respeito do acampamento. Pode passar.
E, por fim, os alunos que a gente entrevistou, né, aqui da UFMG, a gente conseguiu perceber uma postura mais homogênea. Então, os alunos, né, eles sabem o que é o MST, sabem da importância e qual que é o diferencial dele no nosso contexto atual, mas grande parte deles não conseguem falar como de fato o movimento se organiza, ou, por exemplo, não sabem onde encontrar os produtos vendidos por esse movimento, né? E isso mostra que pode, né, estar havendo um problema de repasse de informações do acampamento para grandes centros urbanos. E tem uma questão muito interessante que é importante de citar também. E um dos entrevistados relatou que nunca tinha ouvido falar de notícias positivas a respeito do acampamento do MST, né, nos canais de comunicação. Isso vai muito de encontro com o que os moradores do acampamento relatou para a gente, né, de como essas informações sobre o acampamento são passadas pelas pessoas pela mídia. Então, é um ponto que a gente percebeu que, como a mídia tem uma influência muito importante, né, e que precisa ser discutida quando envolve informações. Pode passar. Bom, analisando todos esses resultados e discussões, a gente conseguiu chegar em algumas conclusões. A primeira delas é que o MST está realizando, sim, algumas ações benéficas nesse período de pandemia, mas ainda tem algumas limitações na relação entre os militantes do movimento e a população em geral. Duas delas que a gente observou foi que existe uma falta de comunicação mesmo entre essas partes, e também uma divergência de posicionamento político entre os militantes e uma parte da população. Analisando as entrevistas, a gente percebeu, em relação à população de Itatiaia-Sul, que eles ainda têm conhecimento muito superficial em relação ao movimento, e essa visão deles a respeito do acampamento ainda está meio em construção. Alguns têm uma visão mais positiva, mas com algumas ressalvas, nada muito consolidado, né, devido a essa mudança mesmo do acampamento até. Em relação aos alunos da UFMG, a gente percebeu que eles também têm uma visão mais superficial, um conhecimento mais superficial em relação ao MST, mas eles já possuem uma visão mais positiva em relação ao movimento em geral. E também a gente percebeu alguns achados diferentes do que é reportado por grande parte dos meios de comunicação. A gente percebeu através das entrevistas até, um entrevistado falando que nunca viu a Lohane até citou que o entrevistado falou que nunca viu nenhuma notícia positiva em relação ao movimento, só notícias mais negativas mesmo. Mas, analisando as entrevistas também, a gente percebeu uma certa desconstrução de um estigma negativo voltado para os militantes. Algumas pessoas já têm uma visão mais positiva em relação a eles. Pode passar. Aí, como proposta de extensão, primeiro a gente pensou nessa realização desse repasse dos resultados mesmo, tanto para os membros do MST, quanto para a população de Itatiaia-Sul e os estudantes entrevistados. Aí a gente pensou em realizar algumas visitas ao acampamento no intuito de ajudar em sua organização para que consigam realizar ações de venda e doação de alimentos mais frequentes na cidade, né, de uma forma mais frequente. Porque dessa forma a gente pensou que essa relação entre eles poderia ser mais harmônica. E também no intuito de realizar essa harmonia, né, entre os moradores e os membros do acampamento, a gente pensou na criação de rodas de conversa entre os militantes e os moradores de Itatiaia-Sul, para poder ter esse diálogo mais frequente, mais constante. E pensando na parte mais acadêmica, a gente está propondo a criação de um projeto de extensão voltado para visitas guiadas a acampamentos e assentamentos do MST, para que os alunos possam conhecer mais a fundo, né, como tudo funciona no movimento e como é feita essa organização deles, já que a gente conhece de forma muito superficial. Isso, pode passar. A gente trouxe umas fotos da visita que a Emanuele fez no acampamento lá de Itatiaia-Sul. A gente achou válido colocar aí para vocês darem uma olhada da casa, né, que é tá dentro do acampamento, das plantações, isso que eles fizeram para receber a visita também. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada.
Obrigada. Oi, Pedro. Estamos aqui, sim. Tá bom, vamos compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá carregando. Agora deu. Deu? Deu. Eu coloquei em tela cheia, vocês conseguiram enxergar? Tá, agora sim. Ok. Pode começar, então? Pode. Tudo pronto? Então, gente, boa tarde. A gente vai fazer a apresentação da nossa pesquisa, que foi a avaliação do consumo de presunto, queijo Minas e mussarela por consumidores de diferentes faixas etárias. Aí o nosso grupo é a Helena, Júlia, eu e a Paula. Pode passar. Então, na nossa introdução, a gente falou muito sobre recursos naturais, começando pelo conceito, que teve algumas alterações. Também falamos do capitalismo e do estímulo à superprodução e consumo. A pecuária, que tem a manutenção da agricultura de mercado, que gera um ciclo de degradação. E também sobre a agropecuária capitalista, que visa a maximização do lucro, envolve os recursos naturais e a relação de produção e de consumo, com as nossas referências. Pode passar. Agora, a pecuária são técnicas utilizadas para a criação e domesticação de animais, não restrito ao gado, para a geração de produtos com objetivo econômico. Pode passar. E no nosso caso, a gente tem a suinocultura, que está relacionada à produção do presunto, e a bovinocultura na fabricação de queijos. Pode passar. E uma coisa muito interessante e contraditória é que várias pesquisas mostram que o alto consumo de alimentos ultraprocessados está relacionado com a mortalidade, risco de câncer e obesidade, mas teve um aumento muito grande de consumo desses alimentos mundialmente. Pode passar. E também apresentamos os impactos ambientais relacionados a essa produção, tanto na criação dos animais, no processo de fabricação de queijo e do presunto, e com a relação às embalagens utilizadas. E, por fim, a gente tem a educação ambiental como uma ferramenta de transformação sobre os nossos hábitos de consumo, de produção e do modo de vida, e como uma forma, né, de transformar tudo isso em uma coisa mais sustentável. Por isso, ele foi inserido no currículo brasileiro em 98 pelo PCN. Pode passar. Então, a partir de tudo isso, a gente percebeu a necessidade de avaliar o consumo desses alimentos entre diferentes faixas etárias para comparar as variáveis e principalmente focar nessa efetividade da educação ambiental. Pode passar. Então, começando pelos nossos objetivos, o objetivo geral e mais principal era observar o nível de consumo de presunto, mussarela e queijo Minas por diferentes públicos-alvo, e também os nossos objetivos mais específicos, que são a quantificar e analisar o consumo diário dos entrevistados, verificar a repercussão ambiental gerada pelas embalagens pelo consumo diário dos entrevistados e relacionar o público-alvo com o nível de consciência ambiental. Então, para cumprir com os objetivos propostos, a gente utilizou uma metodologia a partir da confecção de um questionário. Então, o questionário a gente colou aqui, constava algumas perguntas para as pessoas, né, relacionando a idade, a profissão, o hábito de consumo de presunto, queijo Minas e mussarela, a frequência do consumo desses produtos e o tipo de embalagem que eles encontravam para consumir esses produtos. Além disso, era indagado qual produto desses que a gente perguntou seria o mais prejudicial ao meio ambiente e à saúde. E aí, como forma dissertativa, eles podiam argumentar qual seria o motivo que eles optaram por aquele produto, né, por aquela escolha, e qual tipo de embalagem que foi, e se eles utilizavam o tipo de embalagem como fator decisivo na hora da compra. Além disso, a gente observou qual tipo de embalagem que a pessoa considerava mais impactante ao meio ambiente.
e o motivo como forma dissertativa. E aí, para fazer essa questão da idade, a gente dividiu as opções, né, em quintis, sendo de 10 a 25 anos, de 26 a 41, 42 a 57, 58 a 73, 74 a 89, e a gente adicionou uma opção sendo outros. Aí esse questionário ele foi feito por WhatsApp, o link foi disponibilizado por WhatsApp, e a gente observou a adesão de 100% do termo disponibilizado. Então, como resultado, para compreender primeiramente essa amostra que a gente obteve, né, de respostas, a gente analisou 273 respostas, sendo 161 respostas representando um grupo de entre 10 e 25 anos, 35 respostas no grupo de 26 e 41 anos, 41 respostas nessa faixa etária, 26 respostas nessa faixa etária, 9 respostas entre 73 e 89 anos, e uma resposta que marcou aquela opção de outros, por ter mais de 90 anos. Sendo aqui, a gente trouxe alguns dos nossos gráficos obtidos, e a gente não colocou todos, porque senão a apresentação realmente ia ficar muito extensa. E a partir da análise dos gráficos, vocês vão compreender o que a gente entendeu com os resultados. Então, aqui, o eixo X, o eixo Y, são um número absoluto de pessoas, então, por mais que a porcentagem aqui representada seja aqui menor do que essa barrinha, essa barra continua sendo maior por ser ter um número absoluto maior do que esse aqui. E o eixo X representando a faixa etária e o consumo ou não desse presunto. Então, a gente observou que a maioria das pessoas consome, independente da faixa etária, consome presunto, sendo que o grupo de 74 e 89 anos é o grupo que menos consome presunto quando comparado percentualmente, à exceção do 90 anos ou mais, né? E o grupo de 42 e 57 anos, que está aqui, é o grupo que mais consome o produto percentualmente. É interessante observar que os percentuais realmente não estavam tão diferentes para esses grupos abaixo de 73 anos. Além disso, a frequência de consumo era mais raro o consumo em todas as faixas etárias, exceto na de 58 e 73 anos, que considerou que consumia mais de 1 a 5 vezes por semana. E a faixa etária de entre 10 e 25 anos e 58 e 73 anos foram as únicas faixas etárias que apresentaram um consumo maior que 10 vezes, representando 0,88% e 5%, respectivamente. Além disso, os tipos de embalagem mais encontrados foram isopor e plástico, seguido de plástico e somente plástico, em todos os grupos, em todas as faixas etárias. Então, a gente observou que o presunto era mais consumido nessas bandejas de isopor mesmo. Então, no resultado do consumo de queijo Minas, a gente observou que há um consumo maior de queijo Minas quando compara no total, né, do que não consumo, e ainda essa porcentagem é maior quando comparada ao consumo total de presunto. Já nesse consumo de faixa etária, o gráfico está representado da mesma forma, com o eixo Y igual, né, a questão do números absolutos, né, de pessoas, e o eixo X, a questão da divisão de sim ou não e as faixas etárias. E aí a gente observou que o grupo de entre 10 e 25 anos é o que menos consome esse produto, né, o queijo Minas, quando comparados às percentuais, porque ele consome menos do que os outros produtos. E o grupo de 90 anos ou mais é o grupo que mais consome queijo Minas. Em seguida, o grupo de 58 e 73 anos também consome bastante. Lembrando que os percentuais não são tão diferentes dos grupos também de consumo. A frequência em todas as faixas etárias teve uma prevalência de 1 a 5 vezes na semana, sendo que 10 e 25 anos a gente ressaltou que foi o maior percentual de raramente no consumo desse queijo Minas na semana, com 27,74%,
100%. E todas as faixas etárias apresentaram frequência com mais de 10 vezes na semana, o que a gente não observou no consumo de presunto. Então, a gente entendeu que, por mais que, além das pessoas, né, dos entrevistados, consumirem mais o produto, eles ainda consomem de forma mais frequente também. E os tipos de embalagem, aqui a gente encontrou embalagem plástica em todos os grupos, como a mais consumida, seguido de isopor e plástico, e, por fim, papel. Bom, nos resultados de queijo mussarela, a gente observou novamente um alto consumo desse produto, né, pelos entrevistados, sendo similar a porcentagem quando comparado ao de queijo Minas. Quando a gente analisa o consumo por faixa etária, a gente observa que o grupo de 26 e 41 anos tem a maior porcentagem de consumo, com 91,43%, e é o grupo que apresenta o menor consumo, que está entre 90 anos ou mais, seguido pelo 42 e 57 anos. Em relação à frequência, a gente observou novamente uma maior frequência, então, os entrevistados, eles consumiam mais vezes, né, de 1 a 5 vezes por semana. O raro consumo ficou apenas nos grupos maior, né, nos grupos de 74 e 89 anos e 42 e 57 anos, e também apareceu o consumo maior que 10 vezes em todas as faixas etárias. E aí, o tipo de embalagem encontrados foram isopor e plástico, em primeiro lugar, seguido de plástico e papel. Então, a gente observou que em todas tanto no queijo mussarela quanto no presunto, a gente observou isopor e plástico como o mais prevalente, o tipo de embalagem mais prevalente. No queijo Minas, a gente observou o plástico como mais prevalente e o papel sempre apareceu em terceiro lugar. Nos resultados da embalagem como fator de compra, a gente percebeu que a maioria dos entrevistados não consideram a embalagem como fator de compra decisivo para a compra, sendo que o grupo de 42 e 89 anos apresenta uma maior seletividade para realizar essa compra, e o grupo que menos utiliza esse critério é o grupo de 100%, né, que representa 100%, que é o de 90 anos ou mais, seguido para o grupo de entre 10% e 25%, quando a gente fala percentuais, né, dados percentuais. E aí, dentre os que utilizam a embalagem como fator de compra, é importante ressaltar que que a maioria desses entrevistados apresentam ensino superior completo e também incompleto, e que são os representantes, o que representam a maior porcentagem, representando 71% do grupo. Nesse resultado, a gente quis ressaltar que existiu uma grande porcentagem, né, 49% 49 pessoas consideram que nenhum dos produtos não são prejudiciais ao meio ambiente, né, nenhum dos produtos são prejudiciais ao meio ambiente. Então, a gente quis ressaltar esse dado aqui. E aí, a gente ressaltou outros dados também, que entre 26 e 41 anos, essa faixa etária, é o grupo que mais considera o presunto como prejudicial ao meio ambiente, com 80% na porcentagem, né? E em todos os grupos houve a compreensão de que nenhum produto é prejudicial, sendo que entre os 58 e 73 anos existe a maior porcentagem de 26,92%. E em respostas dissertativas, a gente percebeu muita presença de por que acho ou por ser um embutido. Então, a gente analisou que, na verdade, esses entrevistados poderiam até acertar, né, ou entender, compreender que o presunto é mais prejudicial, mas eles não compreendiam de fato, ou senão eles não demonstraram isso para a gente. Nos tipos de embalagens mais prejudiciais ao meio ambiente e à saúde, a gente percebeu que a maioria das pessoas compreendem que isopor e plástico são os mais prejudiciais, seguido de plástico, depois em papel, e só uma pessoa votou que nenhuma é prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Sendo que a maior porcentagem de compreensão de que essas bandejas são mais prejudiciais ao meio ambiente são para esse grupo de 90 anos ou mais e entre 10 e 25 anos.
O grupo de 74 e 89 anos considera que o plástico é o mais prejudicial ao meio ambiente quando comparado aos outros. O grupo que menos considera o papel como prejudicial é entre 10 e 25 anos, sendo que a gente ressaltou aqui uma coisa muito importante, que foi o único grupo que classificou como nenhuma embalagem como prejudicial ao meio ambiente. Então, essa pessoa que respondeu nenhuma representa 0,62%. E aí, nas respostas dissertativas, a gente percebeu respostas como pautadas no tempo de degradação dos materiais, etc. Então, realmente havia um maior conhecimento prévio a respeito do assunto. Boa tarde, gente. Nós chegamos agora na reta final do nosso trabalho, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as discussões que a gente fez. A primeira delas foi em relação à influência das escolhas alimentares segundo o nível de consciência ambiental. Nesse ponto, a gente encontrou duas referências divergentes uma da outra. A primeira análise foi feita por Gordon e seus colaboradores em 2016, onde eles falam o seguinte, que mesmo com a introdução da educação ambiental, a EA, pela Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, as escolhas alimentares não são influenciadas pelo nível de consciência ambiental. Isso pode ser confirmado por um dado da nossa pesquisa, onde o grupo de 10 a 25 anos foi a faixa etária que teve maior contato com a EA ao longo do percurso escolar, e foi o único grupo que teve respostas de que nenhuma embalagem é prejudicial ao meio ambiente, como a Helena falou agora. Isso deixou o nosso grupo até bem surpreso, porque a gente achou que o nível de consciência desse grupo seria um pouquinho maior. A segunda análise foi a de Bedante, no ano de 2004, que demonstra a existência de uma influência direta e positiva do nível de consciência ambiental nos hábitos de consumo. Essa tese do Bedante, ela também foi confirmada pela nossa pesquisa, porque a gente percebeu que os indivíduos acima de 42 anos possuem maior consciência ambiental quando a gente fala da utilização da embalagem como o fator de compra. Essas análises elas podem ser explicadas por meio de alguns fatos. Primeiramente, pelo ano de implantação da educação ambiental, pela Lei 9.795, de abril de 99, que instituiu a PNEA, que é a Política Nacional de Educação Ambiental. É importante ressaltar também que indivíduos que possuem hoje em torno de 40 anos, eles tiveram a educação ambiental ao longo do ensino básico. E isso pode indicar uma maior eficácia dessa ação em datas anteriores. Em segundo lugar, pode ser justificado também pelos avanços tecnológicos, que possuem pontos positivos e, ao mesmo tempo, negativos. Outra análise feita foi o reflexo da modernidade alimentar, onde tem um afastamento do consumidor do processo produtivo, tendo em vista que há um desconhecimento, do processo produtivo e dos efeitos desse processo no meio ambiente. Além disso, também tem a hegemonia do mercado por algumas empresas que buscam o lucro por meio de um consumo desregulado e abundante. Essas mega empresas, elas têm o controle... Pode faltar isso. Essas mega empresas, elas têm o controle da produção e da comercialização de carnes de vaca e de porco, de onde vem o presunto e os queijos que a gente analisou no nosso trabalho. E como já foi visto também pela nossa turma em algumas matérias, essas empresas elas têm o controle do sistema alimentar mundial, já que elas não são controladas ou reguladas pelo governo. Pode passar. Em um terceiro momento, a gente trouxe um estudo recente do IBGE, que foi de 2020, onde ele avaliou o consumo alimentar de diferentes faixas etárias de acordo com o orçamento familiar e as classificações de alimentos previstas no guia. Além disso, a gente viu que existem opiniões divergentes em relação à consciência alimentar e ambiental entre diferentes instituições político-sociais. E, diferente do que acontece, é importante ressaltar que essa EA, essa educação ambiental, ela deve ser uma ação em conjunto com as esferas políticas, as instituições de ensino, como as escolas e as ações da família também.
Por fim, a gente consegue ver a necessidade da realização de uma ação conjunta e alinhada em diferentes esferas de atuação que foram faladas aqui. E dentre essas ações a gente pode citar o ensino, a divulgação e o apoio aos conhecimentos e práticas da agroecologia. Pode passar, Helena. Por último, então, a nossa conclusão do trabalho, que a gente acredita que pode ser resumida nessa frase. A partir da análise dos resultados obtidos pelo presente estudo, nota-se a importância de não só uma educação ambiental presente no ensino formal, como a ampliação das ações desse tipo de ensino no ambiente familiar e por meio da promoção, incentivo e divulgação dessas pelo governo brasileiro. Um exemplo de ação, né, que a gente sugeriu na nossa pesquisa é a divulgação de práticas agroecológicas, seus benefícios e incentivo ao consumo pela população. E com isso a gente termina a nossa apresentação. Agradeço pela atenção de todo mundo, espero que vocês possam ter compreendido bem. Se ficou alguma dúvida, a gente está à disposição. E a Helena passou aí as referências que foram usadas, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Ok, vamos lá. Pessoal, eu queria que vocês deixar, né, com os participantes aí fazerem as intervenções, comentários, dúvidas. Fique à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta para algum grupo, comentário? Bom, se ninguém quiser, eu vou começar então. Vamos lá então para o grupo 3. Bom, na realidade, minha primeira pergunta que eu gostaria de fazer para todos os grupos tal qual eu fiz na semana passada, né? Sobre aquilo que foi mais traumático, aquilo que foi mais oportuno para os grupos. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre esse tipo de... como que foi para vocês essa pesquisa. Para o grupo 4, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Primeira coisa que eu queria falar para o grupo é sobre a questão da transição agroecológica, né? Que foi algo que me recordo que foi uma parte que gerou muito debate, né, entre o grupo e até me envolveu, que é essa identificação a partir da fala do produtor sobre o que é agroecológico e o que não é. Sobre definir, avaliar o que é agroecológico e o que não é. O que é, de fato, muito complicado, gera muitas complexidades. O grupo, né, ao pegar esses relatos, tinha que pensar se aquilo seria ou não uso de fertilizantes químicos e acho que o grupo conseguiu, né, encontrar uma saída interessante. O que eles estão fazendo é uma transição agroecológica. No momento que o agricultor mostra, relatando ou de forma inconsciente, que pretende diminuir o uso de insumos comprados, insumos externos, e isso envolve busca por saídas mais com insumos locais, né, e portanto orgânicas, já é uma busca pela transição agroecológica, né? Por isso que a gente fala que a agroecologia não é um ponto, né, não é um local a se chegar, mas é um movimento, né? A agroecologia nunca vamos dizer, pode ser uma transição infinita. Tem agricultores no norte de Minas que estão produzindo, tá num nível tão avançado da agroecologia que eles estão produzindo a própria água
né, para não depender nem sequer do rio que não pertence, que não passa na comunidade deles, né, a partir da recuperação de nascentes, criando os próprios mercados. Isso são formas agroecológicas de se alcançar, né, cada vez mais. Portanto, não há um ponto que é ou não é agroecologia. Isso foi bastante legal. O grupo 4 também, acho importante dizer que teve uma desenvoltura muito interessante, pois eu lembro no começo, quando estavam ainda criando os objetivos, né, vocês esbarraram com o Direto na Roça enquanto algo desconhecido, enquanto algo que está ali no cotidiano, mas não sabe o que é. E com o projeto de pesquisa, acredito que vocês aprofundaram no tema, né? Tomaram consciência do que é o Direto na Roça, se envolveram e foram a fundo, né? Hoje vocês já podem explicar muito bem o que se trata algo que antes vocês estavam tão leigos quanto a turma antes da apresentação de vocês, né? Então essa é uma desenvoltura, acho que muito importante, muito interessante do processo de pesquisa. A minha pergunta é também se vocês passariam, né, a partir do momento, agora que vocês fizeram a pesquisa, se vocês passariam a fazer compras mais na feira, né? E também pensei em outra pergunta, assim, né? Vocês falam no projeto de extensão de divulgação e até fizeram convite aqui com a turma, né? E eu penso que essa divulgação para a turma poderia se concretizar com esse trabalho e outras ações. Beleza, vou já passar para o grupo 5 também, para eu falar já todas as questões que eu gostaria de colocar. A proposta de extensão do grupo eu achei muito, muito interessante. Pensar em canais de comercialização, também fazer a devolutiva in loco, né? Ir lá fazer essa devolução. Isso é muito importante no processo de diálogo entre universidade e movimentos sociais. Acho muito legal também que vocês colocaram sobre algumas ações do MST e queria fazer um comentário que o MST e bem como os outros movimentos camponeses, como o MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores, mas também tem a nível global, que nós já conversamos sobre ele aqui, que é o Via Campesina, né? Se você pegar a pauta de luta deles, desses movimentos, não é só uma luta para resolver o problema deles, né? A pauta da luta desses movimentos camponeses é um projeto de mundo, é uma pretensão de um projeto que algumas pessoas consideram utópico, né, de produção de um mundo melhor, né, que envolve tanto a autonomia produtiva, a soberania, a democracia, a educação, combate ao patriarcado, principalmente, né, o MST e a Via Campesina batem muito nessa tecla, que é isso, né, a expansão de uma sociedade a partir da produção agroecológica. E aí a minha pergunta se para o grupo, né, já que vocês pesquisaram a questão da percepção, se para o grupo, o que mudou, né, a visão sobre o MST, como que era antes e como é agora, e se vocês já haviam, né, o grupo já havia feito algum tipo de visita técnica em alguma comunidade, como é que foi essa experiência. E por fim, gente, gostaria de perguntar para o grupo 6, na verdade fazer alguns comentários primeiro, sobre o trabalho, né, eu acho que mostraram muita maturidade em fazer uma publicação. Acredito que ele já esteja a poucos passos de vocês já colocarem aí publicar, né? O projeto já tá, o trabalho já está muito alinhado com a publicação em algum evento. Eu fiquei na dúvida sobre. Fiquei na dúvida não, eu achei. Toda hora que eu fui analisar os dados de vocês, eu fiquei toda hora tendo que voltar ali na porcentagem, porque a barra com o número absoluto me confundiu muito, né? Mas imagino que o grupo que entende mais de estatística do que eu, com certeza, deva ter lá seus motivos para ter feito dessa forma. E se caso vocês preferirem, né, futuramente já publicar, eu recomendo também que o grafo fique maior, porque estava difícil de enxergar no tamanho, porque é muita informação, né? Assim, e sobre
assim, o grupo, né? Achei muito. Vocês têm uma conduta muito de, de pesquisar a fundo, né? Quando vocês procuram aqueles trabalhos que corroboram ou não com os dados de vocês, né? Achei isso muito bom, algo que é a ideia de discutir os resultados, está muito em cima disso. Essa, vamos dizer, terceiro passo da pesquisa, né? Que é fazer o levantamento bibliográfico a partir dos resultados, procurando as respostas ali. Achei muito interessante a conduta do grupo nesse sentido. Sobre a proposta de extensão, acredito que vocês poderiam ter sido até mais audaciosas nesse sentido, né? O grupo não pesquisou sobre as consequências do uso das embalagens, né? Mas imagino que se fosse, poderia pensar em campanha de proibição, né? Se fosse o caso. Mas vocês falaram sobre a questão da educação ambiental. E eu fico pensando se essa educação ambiental, né, afinal de contas, ela foi falha, né, em algum certo modo, porque acredito que a opinião da sociedade assim não seja não, não se recorre à educação ambiental no cotidiano, né? Então pensar talvez em oficina nas escolas para focalizar mais essa discussão sobre as embalagens, né? Pensando enquanto profissionais da nutrição teriam essa poderiam fazer essa ponte entre alimentação e embalagens, né? E a pergunta que eu gostaria de falar para vocês é se os dados que vocês trouxeram frustraram o grupo, no sentido mais de frustração, não de enquanto pesquisa, porque foi um resultado, né? Mas frustrando enquanto ideal de sociedade. Bom, gente, eu enchi vocês de perguntas aí, mas se quiserem organizar aí as respostas, começar com o grupo 4, 5, 6, ou enfim, vontade. Pode ser pela ordem, Pedro, de 4, 5, 6? Vontade, pode ser. Beleza, então vou começar. Em relação ao que foi mais traumatizante, tipo assim, eu fui a pessoa que fui fazer as entrevistas, então, para mim foi traumatizante me controlar a minha ansiedade de fazer entrevista, porque eu pensava que todo mundo não ia querer fazer entrevista comigo, que o pessoal ia me xingar, que eu não ia saber fazer os negócios direito, então, tipo assim, eu tava muito nervosa. E só que assim, eu fui muito surpreendida, porque o pessoal me atendeu muito bem, graças a Deus. Mas para mim o mais traumatizante realmente foi passar por essa experiência anterior à entrevista, né, de preparação. E para mim o que foi mais positivo foi ver os resultados, porque tipo assim, eu tava conversando com as meninas, né, a gente ficou muito feliz com os resultados que a gente obteve, a gente ficou muito feliz mesmo por ter definido esse tema que, como você falou, foi uma evolução muito grande do grupo e, assim, com a sua ajuda, com o grupo AUE também, que, assim, foi, assim, um ponto crucial na nossa pesquisa para realmente mudar o rumo dela. Então, a gente ficou muito feliz mesmo com os resultados. Sobre a questão se eu compraria os produtos, eu compraria, com certeza, inclusive cheguei a comprar. O que me impede, às vezes, de comprar é uma questão de localização, que até faz parte da nossa proposta de intervenção de estender para outros bairros. Então, tipo, em si, no meu bairro, não tem, né, o projeto direto da roça, mas se tivesse, obviamente, tipo assim, sem pensar mesmo, eu compraria com certeza. E é basicamente isso. Eu não lembro se tinha outra pergunta, mas pelo menos a minha visão é isso. Eu concordo com a Gabi, foi exatamente isso. Eu não fui fazer as entrevistas, mas inicialmente a gente estava planejando que cada membro do grupo fosse, mas por conta da Covid, a gente preferiu que só uma pessoa fosse. Mas justamente eu imagino o quanto tenha sido muito complicado essa questão de ir fazer as entrevistas diretamente. E assim, quanto à questão de comprar na feira, eu não posso porque eu sou de Betim, eu não moro em BH. E assim, para a Gabi, que mora em BH e não tem a feira no bairro dela, imagina para mim, né? Então, assim, mas com certeza eu compraria se tivesse disponível por aqui algo do tipo ou parecido.
Então, não que eu conheça. Inclusive, eu realmente fiquei muito confusa com isso, fiquei com muita dúvida, porque eu acho que seria bem interessante se tivesse. Porque aqui onde eu moro tem muito produtor rural, sabe? Mas a gente não tem um conhecimento de como funciona a produção deles. Então, assim, é uma questão que, por eles venderem diretamente, é muito fácil a gente conversar, chegar e perguntar também. Então, assim, eu acredito que seja bem parecido, mas por parte da prefeitura não tem nada. Sim, seria muito bacana se fosse para outras cidades. Enfim, né? Mas assim, a gente ficou muito feliz mesmo com com a pesquisa em si. Teve muitos dados realmente surpreendentes, sabe? Assim, né? Eu fico tipo assim, a pesquisa em si, né? O que está descrito, a gente ficou muito limitado, né? A realmente demonstrar o que estava na amostra. Mas, tipo assim, como eu presenciei, assim, é algo incrível, sabe? Que eu presenciei, tipo, nas feiras. Tinha gente que chegava lá só para tomar café, tinha gente que tinha levado presente para feirante, aquela questão, tipo assim, de trocas mesmo de informação. Tinha uma mulher que tinha ido lá para pegar uma muda de uma planta que ela tinha pedido para feirante trazer lá da produção dela. E, assim, e elas estavam contando, né, as duas feirantes falaram que, tipo assim, tinha pegado tanto um vínculo com o pessoal ali da região, né, que já conhecia até, tipo, os filhos, tipo assim, viu os filhos nascendo, já tava vendo crescendo, e nas duas feiras eu presenciei, tipo, crianças que estavam presentes na feira, que frequentavam as feiras, tipo, desde novinhas, desde que nasceram. E, assim, foi algo muito legal mesmo, sabe, observar isso. E eu lembro que a gente estava conversando, tipo assim, muito da coisa que a gente viu na revista Agriculturas, que era algo mais só de teoria, a gente conseguiu ver na prática, no Direto da Roça. Então, realmente, tipo assim, se tratando lá da parte 2, né, do ensino da disciplina de economia, a gente não aprendeu somente na teoria, né, como funcionava o ambiente de feira, de agricultura familiar, mas a gente pôde ver realmente presencialmente, na prática mesmo, o quão benéfico é esse ambiente e toda essa relação e essas trocas que ocorrem. Então, é basicamente isso. Eu também acredito que esse trabalho a gente conseguiu absorver muito bem a matéria, pelo menos da segunda parte, da terceira, porque a gente usou muita coisa, a gente viu muita coisa que estava na matéria, na revista Agriculturas, na questão do agroecologia, e assim, foi muito bom para a gente, porque a gente conseguiu ver isso realmente na prática, porque quando a gente lia pelo menos para mim, quando eu li na revista Agriculturas, era como se fosse uma coisa tão distante, como se fosse, não sei, meio irreal, sabe? Mas aí a gente vê que é justamente dessa forma que acontece. Essa interação que os produtores têm com o cliente, que é uma coisa que realmente está presente ali e que muita gente não conhece, não sabe.
Obrigada, Pedro. Oi, vou tentar responder algumas das perguntas que você fez. Em relação à parte que, né, foi mais traumática, eu acho que são 2 pontos. Assim, o primeiro foi tentar organizar todas as entrevistas, porque são muitas entrevistas, muitas falas, e organizar todas as informações foi um pouco complicado. E eu acho que o ponto assim, mais traumático também foi a gente não poder ir todas juntas ao acampamento, né? Então, só a Emanuele que pôde ir. E eu acredito que tenha sido uma, né, deu para perceber que foi uma vivência muito diferente, assim. Quando a gente montou o projeto de pesquisa, eu tinha uma percepção do movimento. Quando eu recebi as entrevistas, né, que a Manu passou para a gente, minha percepção mudou. E eu imagino que quando eu consiga ir lá, né, quando a gente for devolver o nosso projeto para eles, né, eu acredito que vai ser outra percepção. Então, é igual acho que a Tatiane, né, que falou, né, no comentário agora, são coisas muito distantes, né? Tipo, a gente pesquisa e tal, vê o que outras pessoas estão falando no movimento, mas quando você escuta as próprias pessoas falando, e quando você vê, né, no caso da Manu, que pôde ir lá, de fato, conversar com eles, é outra percepção, é outra coisa. Eu acho que esse foi o ponto, assim, mais traumático e que me deixa, assim, mais ansiosa para poder colocar em prática, sabe? Para poder ir lá e conversar com eles, ver de perto o que eles estão fazendo mesmo, sabe? Bacana. Uma pena, né, gente? A pandemia teve todos esses percalços, né? Mas, como você Sim. disse, Anne, o grupo sugeriu na proposta de extensão fazer devolutivo em loco, né? Eu entendo que todas essas propostas de extensão que estão sendo sugeridas, para mim, são apenas propostas, né? Não tem nenhuma obrigação, missão de se efetivar. É mais com o sentido de exercitar esse, esse fluxo também, né? Depois que tem análise dos dados, né? Ter essa devolutiva, né? Acho muito importante. Mas eu vejo que o grupo está bem animado, né? Para fazer esse tipo de evolução. E eu dou todo apoio. Eu acho que é um momento, inclusive, para vocês conseguirem tirar essa frustração de não ter conseguido fazer junto. É muito enriquecedor, né? Como o grupo 4 já colocou, né? Estar empiricamente no local é um aprendizado com objetividades e subjetividades, né? Que a sala de aula não consegue transmitir. Eu só vou ler aqui o que a Emanuele passou, porque ela, né, tá tendo que escrever. Ela falou que aprendeu demais sobre o MST com a pesquisa, percebi que não havia quase nada e estava inserida no senso comum. Com a visita, observei que tudo que é repassado para a sociedade é bem distorcido e que a realidade dentro do acampamento é muito diferente nos aspectos sociais. Eu nunca havia feito uma visita técnica, achei sensacional a simplicidade como foi bem recebida. Quando você me falou, Emanuele, como que foi a recepção, eu também fiquei muito surpreso, como que a coisa foi organizada, né? Um movimento muito organizado, eu fiquei também muito surpreso. E sobre o excesso, né, vamos dizer, não excesso, mas a carga de informações que vocês lidaram, é, acho que assim, na verdade o grupo saiu bem com isso, né? Eu fiz alguns comentários lá sobre a organização de passar essas transcrições. É um exercício complicado, não essa capacidade mesmo não foi nem sequer colocada com peso na avaliação, na nota, mas é mais como um exercício. E acho que o grupo teve que lidar com muitas informações, com diferentes grupos de percepções, e acredito que com mais tempo vocês vão conseguir colocar isso que vocês quiseram, que vocês estão querendo transmitir. Acho que tem muito. Sim. Tem muito. O grupo foi muito a fundo, né, nessa parte. Inclusive, eu tinha até falado para a Emanuele tirar essa parte da percepção dos alunos, mas achei legal que vocês mantiveram pô, o grupo tá de parabéns de ter conseguido, né, produzir tantas correntes assim de pesquisa. Muito bom. Obrigada. Então, Isso, pode falar. pode começar? Pode, já ia chamar aqui.
Em relação, a gente conversou um pouco no grupo sobre as questões que você trouxe para a gente. Em relação ao que foi mais traumático, eu acho que foi analisar os dados e perceber que a nossa hipótese estava completamente, assim, errada, sabe? Perceber que o grupo de 10 e 25 anos é o menos consciente quando comparado aos outros. E que o grupo de 40, maiores de 40 anos está muito mais bem consciente do que os outros, sabe? Eu acho que isso foi muito impactante para a gente e motivou realmente a gente pesquisar muito na literatura, observar se isso já tinha acontecido, esse padrão já tinha acontecido, até que a gente achou o pendante, né? Que fala justamente sobre a eficiência da implementação da educação ambiental naquele ano. E como era muito recente, a gente chegou à conclusão que pode ser que essa educação ambiental tenha sido melhor abordada nessa época e que ao longo dos anos isso foi caindo, assim, sabe? Isso foi caindo no senso comum e tanto caiu no senso comum que as respostas que o pessoal dava na questão do impacto era muito assim, porque eu acho, e menos do que alguma coisa aprofundada, sabe? Em relação à questão dos gráficos, você falou do número absoluto, né, do eixo Y. A gente fez isso, mas, assim, tem um porquê. Primeiro de tudo, a gente tinha feito a análise dos gráficos com uma porcentagem do total, e não a porcentagem do total do grupo. Então, o que acontecia era que sempre a resposta ia tender, né, ia ser tendenciosa para o grupo entre 10 e 25 anos, afinal, era o que a gente mais tinha resposta. Então, a gente observou, quando a gente estava fazendo essa análise dos resultados e tudo, a gente observou isso. E aí, assim, ficou muito difícil para a gente. E justamente para não deixar a pesquisa tão tendenciosa, a gente quis normalizar os dados, sabe? A gente quis melhorar essa questão. E então a gente fez a porcentagem do grupo, e não a porcentagem de cada grupo, entendeu? E não a porcentagem total. Então, isso gerou essa dificuldade de leitura dos gráficos mesmo. Depois a gente percebeu que isso acabou gerando isso, mas, assim, foi bom porque deu para ver que o número absoluto foi muito maior entre 10 e 25 anos do que nos outros. E a gente falou muito isso também nos resultados, né? Sobre a proposta de extensão, a gente podia ter sido mais audaciosa. Depois que você falou isso, eu concordo, a gente chegou à conclusão de que a gente devia ter abordado a questão da conscientização das embalagens, sim, eu concordo, a gente concorda com você. E em relação à educação ambiental foi falha, eu não digo falha, mas, assim, eu acho que caiu mais no senso comum. Porque o que acontece? Lá na CNEA, eles falam sobre a implementação da educação ambiental no âmbito escolar, no âmbito familiar e como ação do governo. Então, ele deixa isso muito bem, assim, especificado. Então, por exemplo, se a escola faz essas ações, o que adianta o menino, a criança, ter essa informação na escola, mas chegar em casa, não ter esse reforço, chegar lá, ver uma televisão e propaganda do governo falando sobre agronegócio, falando sobre agrotec, agropop, agro é tudo. Então, assim, é muito difícil quando existem essas esferas começam a bater de frente, sendo que deveriam andar em conjunto, sabe? Então, eu acho que é uma coisa mais... Por isso que a gente veio mais para esse lado, que seria melhor, mais efetivo, se fosse um conjunto entre todas essas três esferas. E eu acho que a outra questão que eu acho que, assim, pode prejudicar, sim, na educação ambiental é o conhecimento em caixinha. Porque o que eu percebo nas escolas é que o ensino é muito assim, biologia é biologia, matemática é matemática, física é física e assim vai. E aí o aluno recebe a informação e guarda na caixinha. E dentro da biologia ela tem várias caixinhas, dentro de matemática ela tem várias caixinhas e elas não conseguem interligar. Essa criança não consegue interligar. Então, eu acho que veio muito, a gente observou muito esse problema, sabe? Assim,
A pessoa sabe que presunto é prejudicial, mais prejudicial ao meio ambiente, mas por quê? Não sei. Porque ela só guardou essa informação nessa caixinha. Mas se aí adiciona uma informação a mais, complementar ao presunto e ao tipo de embalagem que aquele presunto está sendo comercializado, ela não consegue adicionar essa informação, sabe? A gente percebeu isso, que assim, é difícil. Então, eu acho que isso vem muito nessa questão do conhecimento em caixinha. Eu acho que eu acho que eu até conversei com você sobre isso, né, Pedro? Que, assim, com a implementação da nova BNCC do ensino médio ano que vem, eu acho que isso vai melhorar muito, assim, eu espero. Porque a educação, as disciplinas vão continuar, no entanto, eles vão construir mais projetos, eles vão ter o objetivo do governo é ter uma ação multidisciplinar, sabe? É uma ação, assim, que as crianças, né, e os adolescentes, eles tenham formas de aplicar, entendeu? Então, assim, por exemplo, se a pessoa consome presunto, é uma realidade daquela pessoa. Então, será que isso é mais palpável do que simplesmente falar, gente, não pode jogar lixo na rua, entendeu? Eu acho que a forma com que a gente faz a educação ambiental é diferente. Eu acho que a forma com que a gente sensibiliza o aluno tem que ser diferenciada, sabe? Eu acho que é muito mais do que o que traz para a pessoa e nas consequências do que na causa. Eu acho que é mais ou menos isso. Para complementar um pouquinho o que a Elana falou, né? Tipo, para mim, acho que o mais traumatizante, assim, foi a produção dos gráficos. Porque, tipo, a nossa ideia inicial era fazer 8 gráficos. E acabou que, acho que ficou 18 no final. E porque era, tipo assim, muitos dados e muitas informações para a gente poder analisar. E além, tipo, de analisar as informações, a gente tinha que correlacionar elas. Então, ficou bem, bem complexo. Acho que por isso também que acabou ficando um pouco pequeno na hora de passar pro trabalho em si, né? E, tipo, acho que os dados me frustraram um pouco, sim, porque principalmente a quantidade de pessoas que não acham nenhum dos produtos prejudiciais ao meio ambiente. Eu achei que as pessoas iam falar que era o queijo não, o presunto, e acabou que, tipo, tinha muita gente falando que nenhum era prejudicial. E depois a gente foi analisar, né, olhar os e-mails, assim, quando eu vi conhecidos meus falando, assim, que não achava nenhum dos produtos prejudiciais. Eu fiquei, tipo, chocada. E, tipo, as pessoas que falam que faz mal, realmente não tem noção do porquê que faz mal. E a gente também achou que quanto mais estudo a pessoa tivesse, mais consciência do produto e da embalagem ela teria, mas não foi tão assim. Na hora de analisar lá, eu vi gente, tipo, com mestrado, sabe? Falando umas coisas que eu falei, meu Deus. Mas, enfim, acho que ficou bom e a gente deve repensar lá na proposta, que eu acho que a gente tem que dar uma melhoradinha. Mas no mais foi isso, foi uma experiência muito boa. Tipo, deu trabalho, mas acho que foi bem enriquecedor para nós 4, assim, a gente conseguiu aprender bastante. Bom, gostei dos depoimentos, mas vocês tiveram um trabalhão mesmo com esses gráficos e rendeu bons frutos. E eu concordo demais, Helena, que o problema educacional ele é bem mais embaixo, né? Entendi agora o que vocês estão colocando. Na geografia eu vejo isso muito, principalmente em questão de problemas ambientais, que é separado entre problemas ambientais urbanos, rurais, da mineração, tal. E quando você vai conversar com alunos a respeito, parece que tem coisas que são exclusivas de um local e outras que são de outro. Ele não pensa que está tudo no mesmo planeta, né? O que eu penso, né, na verdade, a minha visão é mais com aquela crença de que
daqui pode surgir ações que vão se materializar. E eu fiz acho que foi ano retrasado, fiz algumas oficinas em escolas públicas e fiquei super encantado como que elas estão abertas para receber grupos que tenham lá projetos. Eu fiz um projeto mais voltado para o Enem, mais para redação e geografia no Enem, e as escolas receberam muito bem. E aí eu fiquei pensando muito no grupo de vocês, né, na proposta de extensão e na temática, oficinas, né, que iriam para as escolas para dar essa reforçada, pelo menos nesse âmbito que vocês estão colocando, né? Claro, estou aqui, isso foi na minha imaginação, é, e penso que, enfim, acho que são ideias que podem se materializar quando assim, acho que a ideia é essa, né? Vocês viram que muitos grupos aqui foram a primeira pesquisa que fizeram, né, na faculdade. E, e sim, gosto da pergunta, pode criar esse projeto de extensão. Os alunos também têm, inclusive, pelo menos no IGC, tem até uma verba destinada para fazer projetos de extensão. Pouca coisa, uma amiga minha fez um projeto de permacultura dentro das instalações do IGC, conseguiu acho que uns 3 mil reais para comprar muda, material para fazer um jardim permacultural lá, e claro, contou com mão de obra voluntária lá pra gente ficar batendo enxada, mas é possível sim, né? Com verba ou sem verba tem como registrar esses projetos de extensão. Acho que né, são coisas que vale a pena pensar como futuramente, né? Mas gostei, pessoal, dos relatos. Acho que todo mundo aqui teve dificuldades que acho que faz parte de todo o processo de aprendizagem, mas eu acho que vocês tiveram, assim, surpreenderam em muitos pontos sobre ir além, né? Ir além do solicitado, vamos dizer assim, da proposta original. Mas é isso, gente. Eu não vou alugar vocês não, já deu 5h30. Quero agradecer os grupos, as apresentações foram ótimas. E amanhã fechamos com os grupos 7, 8 e 9. No mesmo esquema, às 15 horas, mesmo link. Tá joia, pessoal? Muito obrigado. Obrigada.